Olá, meu nome é Igor Braz, sou formado em medicina, sou um grande entusiasta do uso de tecnologia da informação e comunicação na área da saúde. Atualmente estou fazendo um doutorado aqui na Universidade de Birmingham, no Reino Unido, e vou falar um pouquinho sobre um tema chamado Mobile Health, ou mHealth, que ele é definido, né, assim, o conceito de mHealth, ele é intimamente ligado com saúde 2.0. Então, o que constitui o mHealth? É a prática da medicina e saúde pública, auxiliada por instrumentos de tecnologia da informação e comunicação, mais especificamente, no caso do mHealth, por dispositivos móveis. Saúde 2.0 é um termo mais abrangente. Usa web, usa uma série de outros dispositivos, não necessariamente móveis. Então, no mHealth, a gente vai utilizar dispositivos móveis, que o principal deles, no momento, são os telefones celulares. Agora, com smartphones, a gente tem até mais possibilidades. Mas também temos os assistentes digitais, né? Aquelas agendas eletrônicas antigas, os tablets e uma série de novos dispositivos que cada dia chega mais um novo dispositivo no mercado. E a gente tem que sempre pensar nesses dispositivos como sendo uma ponte para uma nova função, uma nova funcionalidade que pode ser utilizada na área de saúde. Então, por que utilizar o mHealth? Porque é mais uma possibilidade para acessar os problemas encontrados no sistema de saúde. Problemas esses que podem ser muito grandes. Questão do acesso, questão do custo, questão da qualidade de vida das pessoas. Então, a gente pode usar essas ferramentas de mHealth para chegar nesses problemas que são difíceis no nível populacional. E, além disso, o mHealth, os dispositivos móveis, têm uma grande penetração em todos os níveis sociais. O telefone celular, por exemplo, hoje em dia, existem modelos extremamente de custo baixo, modelos eficientes, e que, com algumas soluções de mHealth, podem ser utilizados e ajudar bastante as pessoas na sua vida diária e no seu tratamento da sua doença. Segundo a Anatel, por exemplo, existem mais linhas de telefonia móvel ativas do que habitantes no Brasil. Então, isso significa que tem mais linhas de telefone do que pessoas no Brasil. Então, é bastante importante essa forma de comunicação no nosso país. Então, o que os celulares podem ajudar a gente? Na... Quais são as funções que o celular tem que podem ser úteis para os cuidados na saúde? Qualquer função do telefone celular, por exemplo. Chamadas de voz, que podem ser inclusive automáticas. Existem serviços que deixam recados para o paciente, ou não necessariamente o paciente com alguma doença, alguma condição crônica, mas para melhorar o estilo de vida das pessoas. Então, essas mensagens podem ser automáticas, podem ser personalizadas. Serviços de helpline, por exemplo, também podem ser utilizados com uma simples chamada de voz do telefone. Mensagens de texto, a gente tem uma série de tipos de mensagens de texto que podem ser utilizados. O SMS, né, que é a sigla para Short Message Service, que é a mensagem de texto comum, pode ser utilizada por uma série de, de finalidades. Uma ferramenta chamada Cell Broadcast, que pode mandar uma mensagem para uma região geograficamente definida. Então, isso pode ser útil para surtos de doenças, inclusive para a defesa civil, para uma série de usos nessa ideia. Mensagens multimídia, que podem trazer imagens, podem trazer vídeos, que precisam, em geral, de um equipamento um pouco mais sofisticado, mas também podem ser mais informativas. Mas não são só os celulares que a gente pode usar. A gente pode usar diversas outras ferramentas que permitam conectividade com a internet, por exemplo, que a gente consegue chegar a utilizar algumas bases de dados, fazer pesquisas e até pegar imagens para mostrar para os pacientes, para instruir mais.
as pessoas. Aplicativos também. Então, a gente pode utilizar aplicativos no nosso dispositivo móvel, aplicativo, por exemplo, para fazer cálculo de dose de medicamentos, para fazer diagnósticos. E, além disso, ainda tem os dispositivos portáteis, que é o Point of Care Testing, que a gente faz testes na residência ou aonde quer que o paciente esteja. Alguns desses dispositivos são integrados com alguns telefones móveis, ou qualquer dispositivo de comunicação móvel, e pode fazer um teste, um diagnóstico na casa do paciente, o que facilita muito em algumas condições, por exemplo, em regiões remotas, que o paciente ou que não tenha como ir para um serviço mais especializado, ou até se deslocar para o laboratório. Então, o One Health permite uma interatividade incrível e uma comunicação em duas vias. Não só a informação chega no paciente, mas ele também pode interagir, responder uma mensagem de texto, por exemplo. Então, é uma comunicação em que ele não é só passivo, ele pode ser ativamente controlar a sua condição e ajudar no seu próprio tratamento. E com isso se interessar mais. Então, o mHealth tem diversas aplicações. Ele pode ajudar a melhorar a conveniência dos tratamentos, velocidade, precisão dos testes diagnósticos. Por exemplo, um médico não especialista que vai ver um raio-x, uma radiografia de tórax, por exemplo, que está complicada, está com dificuldade, pode ser enviada para um centro especializado e voltar com um laudo, ou até discutir com um radiologista o que pode estar acontecendo com aquele paciente. Outras aplicações incluem monitoramento de condições crônicas, com telefones celulares, até com dispositivos fabricados especificamente para o controle de algumas condições. A adesão aos medicamentos também pode ser bastante explorada no quesito do mHealth, com lembrete na hora das medicações, informar o paciente de efeitos adversos possíveis com as medicações, ou então informar o paciente de complicações decorrentes da doença se não tomar o remédio do jeito que foi prescrito. Isso trazer informação para o paciente a respeito dos medicamentos. Lembrar de consultas que foram marcadas há muito tempo, o paciente pode esquecer. Então, receber lembretes uma semana ou um dia antes da consulta, lembrar que tem aquela consulta agendada. Além de, talvez, até entregar o resultado de testes, principalmente testes emergenciais, ou então comunicar ao paciente que o médico dele precisa falar com ele, se precisar dar o resultado pessoalmente. Então, melhora muito a eficácia da comunicação entre o paciente e o profissional. Então, ela é bem aprimorada. E a questão da informação é muito importante, porque o paciente ele deve ser o mais bem informado possível para ele saber o que está acontecendo com ele e ter mais vontade de querer melhorar, de querer se tratar. Além disso, outra aplicação, além do diagnóstico remoto, que já foi falado, coleta de dados. Isso é importante para surtos de doenças, por exemplo, como acontece na dengue. Já existem projetos em que as pessoas vão com dispositivos móveis, com GPS, e em cada foco de doença eles marcam, e essa informação ela é centralizada no banco de dados, não pode ser analisada. Então tem uma precisão incrível de focos de doença e ajuda na saúde pública a controlar novos surtos ou a direcionar os esforços dos sistemas públicos de saúde para poder conter surtos ou epidemias. Rastreamento de doenças e emergências também é extremamente importante, porque algumas condições, se rastreadas e diagnosticadas e tratadas rapidamente, elas não se espalham.
Então, isso pode ser muito útil. E acesso a registros de saúde, que também é de extrema importância para acessar, por exemplo, prontuários de paciente remotamente. Isso pode melhorar muito o tratamento do paciente, tendo em vista que o profissional que está lidando com ele sabe do que se trata. E se ele tiver alguma questão, não souber algum dos últimos visitas, por exemplo, ao médico, esse profissional pode entrar no prontuário e saber o que foi prescrito, por exemplo. Então, as justificativas para o uso do One Health são inúmeras. Para concluir, o One Health, então, ele possibilita a melhora na eficácia dos cuidados da saúde. É constituído de ferramentas facilitadoras de informação e comunicação entre pacientes e profissionais. E, em teoria, a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas com diversas condições, em especial doenças crônicas, doenças que precisam de um acompanhamento mais próximo. E com isso, a gente espera então que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e que reduza também os encargos para os sistemas de saúde, de modo que possam ser feitos novos investimentos em prevenção, reduzir o custo com complicações de longo prazo e trabalhar mais na prevenção para as pessoas não terem ou minimizarem, né, os problemas causados pelas condições, principalmente pelas condições crônicas, mas também por hábitos de vida mais saudáveis, produzir vida mais saudável nas pessoas. Obrigado.